como é a minha experiência trabalhando para duas empresas gringas, né? E antes de mais nada, eu quero deixar claro que não é bem como você imagina, né? Antes de da galera vir falar de overemployment, que é um termo aí que apareceu recentemente aí para pessoas que trabalham em mais de uma empresa. Ah, até para justificar, né? Se você me perguntar, eu trabalho apenas para um. Hoje eu atuo em um projeto desenvolvido em Laravel, no framework Laravel, PHP, e atuo nesse outro projeto feito em WordPress. Eu acho que eu trabalho apenas, né, no meu ponto de vista, eu exerço minha função apenas do projeto em Laravel, porque é onde eu tenho tarefas técnicas, né, eu tenho que desenvolver coisas. No WordPress hoje tem sim lá uma vez ou outra um ajuste, uma coisa ou outra para ser feita, mas na grande maior parte do tempo eu é uma tarefa muito mais administrativa, é muito mais entrar e fazer uma edição ou outra no conteúdo, né? A gente tem aqui dois page builders, o Cornerstone e o Elementor, né? O WordPress, quem é do mundo do WordPress aí sabe como é que funciona. Então, a grande maior parte das coisas que são feitas direto nos page builders. A gente não tem que ficar escrevendo código, fazendo commit, tanto que eu vou deixar aqui os meus dois GitHubs. Eu tenho uma conta para cada empresa, praticamente uma é minha conta pessoal, que é a que eu uso na empresa, no projeto onde eu atuo trabalhando com Laravel, e esse outro é o que eu atuo direto para outra empresa já no projeto em WordPress. Então dá para perceber que, cara, não existem commits, né? São tarefas muito mais de edição mesmo de conteúdo e tá tudo bem. Inicialmente, só para deixar claro, eu não fui contratado para gerenciar um site em WordPress. A ideia inicial era que eu trabalhasse com Laravel, nesse primeiro projeto também, e o WordPress. A gente tem sites WordPress e eu atuaria também com Laravel, porém, acontece em toda empresa, houveram algumas mudanças e a gente está mudando todas as APIs que nós temos envolvidas para Node. Então, por causa disso, eu tenho atuado bem pouco nessa parte da API. Né? Existe um projeto, uma ideia futura onde que eu passe para esse projeto em Node, mas por enquanto eles acharam por bem, né, durante esse processo de migração, que eu continuasse só administrando os projetos, mas tudo bem, é uma escolha deles. E aqui inclusive vai o meu primeiro ponto, né, o que eu queria falar sobre como é a minha experiência trabalhando para essas empresas. No projeto onde eu atuo com Laravel, eu tenho mais autonomia, eu tenho uma voz muito mais ativa, justamente porque eu estou trabalhando direto em um framework, desenvolvendo features, fazendo suporte de um sistema que já está funcionando e é um sistema legado. A gente cria novos MVCs, novas MVPs, então assim, nesse projeto eu tenho que ter uma voz mais ativa, porque eu sou um dos desenvolvedores responsáveis por esses produtos que estão sendo desenvolvidos, né? Então eu sou diretamente responsável por ele, porque eu sou o tech lead ali, a pessoa responsável pelo projeto. E no outro, cara, eu não tenho sequer escolha, assim. O projeto como se trata de um projeto que já está pronto e ele já tem ali um prazo para que seja terminado, né? A gente junto dessa migração para Node.js também estamos migrando a plataforma do site para Webflow. Então, assim, eu tenho pouco poder de decisão. Às vezes me perguntam a minha opinião, eu dou e fica por isso mesmo. Então, é muito importante entender isso. Nos projetos que eu atuei, eu já atuei em outros projetos também internacionais. Uma coisa importante entender, e assim, eu não vejo problema nenhum nisso, é que latino para eles são força de trabalho barato. Esse é o ponto. Como você tem um relacionamento com eles empresa a empresa, é necessário que vocês tenham um CNPJ aberto aqui no Brasil de uma empresa, geralmente no Simples, por causa da questão, né, como você está recebendo em dólar, o MEI geralmente não é o suficiente. Você precisa ter uma empresa simples, registrada, e como a relação é de empresa para empresa, eles não têm pudor nenhum em dispensar você. Lógico, algumas coisas têm que ser avaliadas antes, eles pensam no quão difícil vai ser treinar um novo profissional, eles levam essas coisas em consideração. Mas se tiver que dispensar, eles vão dispensar e vão botar outro no lugar, porque para eles é isso. A gente é mão de obra. Eu não vejo nenhum problema nisso, desde que eles deixem isso claro. Por exemplo, já aconteceu de eu ser contratado para um projeto
duração de 6 meses, eu vou lá e, cara, a gente executa um excelente trabalho, finalizamos o projeto que estava estimado para 6, nós finalizamos em 3 meses e meio, e o que o cliente fez foi cortar o contrato e acabou. E é isso aí. Em vez de eles procurarem uma outra coisa para ser feito durante esse período, eles falam, não, vocês terminaram o que tinha que ser feito, então beleza, valeu. E eu vejo isso, cara. Eu vejo um relacionamento muito pragmático nesse sentido, né? No sentido de a gente precisa de você para isso, você vai fazer isso aqui e é isso aqui que eu preciso de você agora. E somente isso. Você fez, executou, no final do mês está lá o seu salário, né? Tudo bem, eu acho que faz parte também. E eu, sinceramente, eu acho até um pouco mais honesto, né? Porque tem umas empresas no Brasil que elas gostam de pregar essa coisa né, da saúde ali, de você ter um ambiente legal de trabalhar, porque é seguro e você vai ter CLT assinada. E no final você acaba ficando, às vezes, muito tempo lá, estagnado, você não evolui. Eu não gosto muito dessa coisa de que a evolução depende só de você, eu não acho. Tanto que toda vez que você pede demissão numa empresa no Brasil, antes de você sair da empresa no Brasil, eles te oferecem um aumento, eles te oferecem uma promoção. Então, eu não acho que é uma coisa que depende tanto do empregado. Eu acho que varia muito, assim. Eu acho que as empresas no Brasil, elas não são tão maduras no sentido de ser mais transparente com os contratados, sabe? É uma impressão minha, talvez eu esteja errado, mas é uma impressão que eu tenho de fato por causa dessa minha relação com as empresas do exterior. Eu acho que eles são muito mais maduros nesse sentido. Olha, eu preciso de você para isso. Acabou isso aqui, tudo bem, a gente parte para outra. Se tiver um outro projeto, a gente continua. Eu tenho a sorte de, né, nos 2 projetos que eu atuo, serem projetos mais de longo termo, né, mais contínuos. Então eu acho que eu apenas dei sorte. Thiago, então você tem muito tempo livre? Não tenho. O que eu faço em uma das empresas, como uma empresa do WordPress, são projetos mais de ponto mais administrativo. Eu geralmente o que eu faço é encaixar meu tempo dentro disso. Então, geralmente o que eu faço hoje, até falando um pouco de rotina, eu de manhã eu executo todas as tarefas relacionadas ao WordPress e à tarde eu começo a trabalhar nesse outro projeto, porque ele é um pouco mais flexível, né? Também tem esse ponto. No projeto em Laravel, se eu atuar 8 horas ou se eu atuar 6 horas, não vai fazer tanta diferença. Eu não sou contratado para trabalhar às 8 horas, eu sou contratado para executar as tarefas nos projetos. E isso é para ambos até. Eles não ficam vigiando muito o seu tempo. O que eles querem a gente tem a sprint começa aqui, termina aqui, e dentro dessa sprint eu preciso que essas tarefas sejam executadas. Pô, Thiago, você pode executar as tarefas e de repente pegar uma outra tarefa da sprint futura. Sim, eu posso. Mas o prêmio por você fazer mais tarefas do que o estipulado é você ter mais tarefas para fazer na próxima sprint. E isso é uma realidade. Você não vai ser compensado, você não vai ser recompensado por ser mais efetivo. O que você vai ganhar é mais tarefas. E é isso. Às vezes eu até pego uma ou outra. Às vezes eu terminei minha tarefa aqui, eu vou lá e olho no backlog. Essa tarefa aqui tem poucos pontos para ficar pronta. Eu vou e pego ela e faço. Mas geralmente eu nem comunico isso para minha gerência, não. Eu só executo, movo a tarefa para pronta. Eles vão, você já fez a tarefa? Tá, eu já fiz. E sempre é isso. Se você termina a tarefa, você vai ter mais tarefas para fazer. Ninguém vira e fala, pô, legal, como você termina essa tarefa aqui antes da hora, tira aí um dia de folga, alguma coisa nesse sentido. Não. Então eu pego uma vez ou outra ali quando eu tô mais tranquilo, mas no geral, terminei a tarefa do dia, terminou a tarefa do dia, eu não vou procurar mais coisas para fazer, tá? Porque, novamente, a gente é força de trabalho, a gente não é... Eles não enxergam a gente como parte do time direto. Tanto que, nesse projeto em WordPress, todas as decisões foram tomadas de forma unilateral.
Em alguns casos, mesmo comigo falando que não ia dar certo. Eu cheguei, em alguns casos, em uma reunião, falei, olha, esse aqui talvez vai ter essa e essa limitação, talvez dessa forma não vai funcionar direito, a gente precisa de algo mais nesse aspecto e nesse estilo aqui. A decisão foi tomada de forma unilateral e hoje, inclusive, estamos tendo que lidar com essas limitações que eu apontei lá atrás. E faz parte, gente. Eu acho que faz parte. Não é o tipo de coisa que a gente se apega. Inclusive, um ponto importante. A gente não pode se apegar a projetos. A gente não pode se apegar, a gente não pode ser apaixonado pelo projeto. A gente tem que entender que aquilo ali começa e termina e faz parte da vida. Então, a gente tem que sempre estar seguindo adiante, tá? E aqui eu falei um pouco, né, sobre a minha perspectiva, a forma como eu acho que deve ser trabalhado. Eu espero em um vídeo futuro poder falar sobre como que eu fiz, né, como que aconteceu de eu ser contratado aqui, mas basicamente eu queria deixar essa explicação primeira ali de como que eu acho que as coisas funcionam. Um outro ponto também sobre trabalhar para duas empresas, eu acho isso saudável? Olha, mais uma vez, se eu tivesse tarefas técnicas em ambas as empresas, eu provavelmente não estaria trabalhando para duas empresas, né? Porque, obviamente, você ficar desenvolvendo coisa o tempo todo, o dia inteiro, escrevendo código, é um pouco mais difícil. É importante eu deixar claro também que eu sou uma pessoa que estou atuando dessa forma já há mais de 10 anos, né? Então, eu sempre trabalhei para uma empresa, mesmo quando eu trabalhava aqui para o Brasil, eu sempre fui CLT e tinha lá os meus freelancers para atuar. Então, até quando eu trabalhava presencial, várias vezes eu ia trabalhar, né, pegava o trânsito, ia de carro, às vezes tentava chegar um pouco mais cedo na empresa, para sair mais cedo, e aí vou chegar em casa e trabalhar, às vezes ali em um segundo turno. Então, às vezes eu trabalhava de 8 às 18, chegava em casa mais ou menos às 18h30, 19, trabalhava até às 22. Então isso para mim é quase rotina. Minha ideia é, se eu faço isso trabalhando para o Brasil, ganhando pouco, que é a realidade, por que não fazer isso trabalhando para a gringa? Então eu simplesmente continuei na mesma pegada que eu já estou há mais de 10 anos. Acho saudável? Não. Eu acho que o mundo ideal, todo mundo tinha que trabalhar apenas em uma empresa. Você fazer um freela ali ou outro de vez em quando para ter um ganho a mais é uma coisa, mas isso ser parte da vida de grande parte dos desenvolvedores hoje é algo que me preocupa. Então, como eu sempre tive essa rotina de trabalhar para uma empresa e fazer freelancer, eu sou freelancer há mais de 10 anos, então para mim soa como sendo algo normal. É como se eu estivesse trabalhando para uma empresa e fazendo freelancer para outra, administrando um conteúdo ali. Então, para mim, é tranquilo, é um negócio que eu já conseguiria dar. Eu mesmo tendo algumas tarefas técnicas vez ou outra, ainda assim seria algo normal. Agora, lógico, dependendo do volume, trabalhar em full time para ambas as empresas é simplesmente impossível. Você não vai conseguir desempenhar bem a sua tarefa em ambas, né? Então isso é importante, cara. Acho que esse overemployment é um negócio que está rolando muito ultimamente, porque muita gente está tentando trabalhar para duas empresas ao mesmo tempo, né? O cara tá ali escrevendo um código, fazendo reunião com a outra empresa, tendo que fazer o code review de um outro negócio, e isso aí, cara, é muito maluco. Eu acho que isso não faz bem. O burnout aí come solto por causa disso, entendeu? Mas é algo comum entre o mundo dos desenvolvedores. É muito, muito fácil você entrar às vezes aí num TikTok da vida, num Reels, e você ver lá aquelas entrevistas, né, que eu tenho pra mim que são combinadas, mas não é tão difícil você ver umas entrevistas do cara falando, eu trabalho para duas empresas, eu trabalho em uma empresa eu ganho tanto, na outra empresa eu ganho tanto, então no total no ano eu ganho X. E cara, eu acho que a gente tem que sim agarrar as oportunidades com muita muita sabedoria também, né? Porque a gente tem que entender os nossos limites. Então, no meu aspecto, no meu ponto de vista, para mim faz sentido, porque eu já tinha eu já estava com um tempo sobrando. Inclusive, a segunda empresa, a primeira empresa era do projeto em WordPress, depois que eu comecei a trabalhar com o projeto em Laravel. E o projeto em Laravel foi por causa disso. Como eu passei a atuar num campo muito mais administrativo, eu estava tendo um leque ali, um espaço vazio no meu horário diário. Falei, poxa, eu vou encaixar alguma coisa nisso aqui. Cheguei a pegar um projeto no Brasil para fazer, tomei cano, não recebi o projeto inteiro,
Mas faz parte também, eu acho que isso também faz parte da vida do desenvolvedor e principalmente de quem atua de forma autônoma. E aí eu encaixei essa empresa em Laravel e com o tempo essa empresa, com esse projeto em Laravel, acabou ficando ali em primeiro lugar ali. Hoje ela ocupa a maior parte do meu tempo e como era de se esperar, o projeto em WordPress ele ocupa bem menos tempo. Então eu tinha esse tempo livre e por causa disso eu resolvi encaixar alguma coisa ali. Certamente se eu não tivesse o tempo livre eu não faria isso, né? E eu acho que é isso, assim. Acho que dos principais aspectos que eu tenho para dizer sobre trabalhar para a gringa, eu acho que a questão salarial nem se discute. Você está recebendo em dólar, então você vai ter um salário melhor, você vai ter um ganho financeiro melhor. É possível você fazer coisas que você não conseguiria fazer, por exemplo, trabalhando só para o Brasil como desenvolvedor. Tenho muitos aspectos positivos. Eu trabalho remotamente, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Mais de uma vez eu fiz uma viagem e eu aproveitei durante essa viagem para atuar em algum dos projetos, computando ali algumas horas. Esse é outro ponto importante. Como eu atuo por hora, é importante que tenha horas computadas. Então, mais uma vez, se eu trabalhar 4 horas, 6 horas, 8 horas, a diferença vai fazer para mim no final do mês. E se eu estiver numa situação um pouco mais tranquila, não faz muita diferença para mim, não. Então eu uso muito disso. Aquela coisa, né? Eu estou trabalhando remoto já tem mais de 5 anos. Estou trabalhando remoto. Desde que começou a pandemia eu passei para remoto, nunca mais eu saí. Hoje eu não sairia para trabalhar com presencial. Hoje eu faço um esforço para que não aconteça. Se em algum momento acontecer de eu realmente precisar, eu não vejo problema nenhum, mas no momento eu não preciso. Então não tem por que não continuar remotamente, né? Posso viajar, posso conhecer outros lugares, posso passar mais tempo com a minha família e esse é um ponto principal. Mesmo para empresas do Brasil que entram em contato comigo, a primeira coisa que eu falo é presencial ou remoto? É presencial. Então eu já nem participo do processo seletivo mesmo, que para mim já não faz sentido. E é isso, eu acho que quis falar de forma rápida, bem resumida, a minha experiência trabalhando para 2 empresas gringas. Eu tenho essa opinião que a gente é mão de obra barata. Por mais gente boa, por mais amigáveis que eles sejam, você é mão de obra barata. Eles não te enxergam de outra forma, entendeu? Se você está trabalhando, quer trabalhar para a gringa, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter a consciência tranquila de que, olha, pode acontecer de ser dispensado a qualquer momento. Obviamente, no dia a dia a gente vai percebendo alguns sinais, a gente sabe que não é assim tão preto no branco, né? A gente sabe que tem algumas nuances ali, mas é o que eles denotam, assim. Em todos os projetos que eu trabalhei, hoje eu atuo em 2, já trabalhei mais, como eu falei, em outros projetos, né? Os projetos vão terminando e eu vou tentando encaixar alguma coisa no lugar, mas nesses projetos que eu atuei, acabou o projeto, acabou o contrato e eles não tubeteiam muito em cancelar com você, não, tá certo? É isso aí, galera. Quis falar um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando para essas empresas. Se vocês acharem interessante, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto em outros momentos. A gente pode falar sobre como ser contratado para a gringa. Um ponto antes de eu finalizar: o inglês é totalmente importante, né? Então, procurar aprender inglês faz parte, né? Então, por exemplo, eu tive a sorte de uma das empresas que eu trabalhei no passado financiar curso de inglês one-on-one para mim. Então era eu e o professor, isso me ajudou demais a desenvolver meu inglês, a acelerar o desenvolvimento do meu inglês, né? Então hoje eu falo inglês fluente, óbvio, eu cometo ainda alguns erros, né? Mas, cara, eu acho que o recado é que você tem que ser capaz de se comunicar de forma clara. Se você for capaz de comunicar e explicar o que você está fazendo e por que você está fazendo, você dificilmente vai ter problemas numa empresa gringa, tá? Então tem que aprender inglês. E é isso, assim. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, deixa aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí. E é isso. Muito obrigado.